milionário enfrenta 3 histórias de terror com uma mendiga negra e revelação chocante. Rodrigo sabia que aquela casa velha não era como as outras. Ficava no meio da rua mais movimentada da cidade, mas parecia esquecida pelo tempo. As janelas empoeiradas, as tábuas feitas de madeira podre, o mato que avançava como mãos invisíveis tentando agarrar tudo. Ele passava todo dia com seu caminhão de entregas, jogando os galões de água para dentro das casas, enquanto o sol queimava a pele. Mas naquele fim de tarde, algo parou seu coração. Um garoto, lá dentro da casa. O menino estava ali, quieto, com os olhos fixos nele. Olhos que queimavam como fogo. Foi um choque. Rodrigo sentiu um aperto no peito, a garganta seca e as mãos tremendo à toa no volante. Quem seria aquele menino? Por que estava ali, sozinho naquela casa que todo mundo dizia ser amaldiçoada, onde a tragédia de anos atrás ainda sussurrava entre as paredes? O silêncio da casa parecia gritar para ele, puxando-o para dentro de um mistério que fazia o ar pesar e o corpo gelar. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Fernando, um homem marcado pela culpa, se encontrava em um quarto escuro, tentando um ritual antigo. A morte do irmão, anos atrás, ainda dilacerava seu peito. Era um segredo que ele não conseguia enterrar. Com velas tremeluzindo, ele recitava palavras esquecidas, buscando contato com o além, desesperado para ouvir a voz que nunca mais ouviria. Mas algo saiu errado. Uma força negra, pesada, como uma sombra que rastejava pela pele, o envolveu. Toda a noite, Fernando acordava sufocado, caindo no pesadelo de uma presença que não o deixava em paz. E no meio de uma festa de casamento, Jair, jovem e feliz, sentiu o clima mudar de repente. A alegria virou medo quando uma sombra estranha apareceu no salão, uma presença que ninguém conseguia explicar, mas todos sentiram. Foi então que, em uma voz gelada, 3 homens, 3 histórias, destinos entrelaçados por fios invisíveis. E no meio desse turbilhão, uma figura que ninguém esperava. Uma mendiga negra que surge misteriosamente nos momentos mais sombrios. Seus olhos parecem conter as respostas para perguntas que ninguém ousa fazer. Ela caminha entre eles como um presságio, uma sombra que sabe mais do que deixa transparecer. O que conecta Rodrigo àquela casa assombrada, Fernando ao seu tormento noturno e a Jair àquela maldição que assombra a festa? Porque a mendiga aparece justo quando tudo parece desmoronar. Rodrigo sente o peso daquela pergunta cavando um buraco no seu peito. Ele sabe que se entrar naquela casa, cruzará uma linha sem volta. A noite já engolia as ruas, quando ele abriu a velha porta rangente, sentindo o frio atravessar sua espinha como punhais. De repente, uma risada, fria, distante, mas insuportável, ecoou pelos corredores vazios, e a escuridão pareceu ganhar vida. O silêncio virou tensão, e o mistério como. Rodrigo não sabia o que encontraria dali em diante. Mas uma coisa já estava clara. Aquela noite mudaria tudo. Ei, antes de continuarmos com esta história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado da casa parecia aguardar sua chegada, como se as paredes soubessem que algo monumental estava prestes a acontecer. Respirou fundo. Frio da noite o abraçou, como se tentasse dissuadi-lo de continuar. Mas ele tinha que saber. A risada ecoando nos corredores agora estava mais clara, como um convite macabro. Ele entrou. Os rangidos da porta atrás dele ecoaram como uma despedida. A escuridão deu lugar a um brilho tênue, vindo de uma vela queimando na mesa no canto. O cheiro de mofo era forte, mas a pressão em seu peito pedia que ele avançasse. Seus passos eram cautelosos, o chão rangendo sob seu peso. Ele olhou ao redor, buscando o garoto que antes havia visto, mas a casa estava vazia. A risada era uma lembrança, uma voz familiar. Afinal, não era a primeira vez que Rodrigo sentia aquilo. Aquela mesma risada ecoava nas suas noites, nas sombras de seus sonhos. E então tudo desmoronou. A risada não era de uma criança. Era a risada de sua irmã, que havia morrido em um acidente anos atrás. Um nó se formou em sua garganta. O que ele estava fazendo ali? De repente, uma sombra se moveu. Rodrigo se virou, e lá estava ela, a mendiga, com os olhos profundos, penetrantes, como se vissem a sua alma diretamente. Você veio buscar respostas? A mulher declarou, sua voz baixa, quase um sussurro. Ele sentiu um calafrio. Quem é você? O que sabe sobre mim? Ele disparou angustiado. Eu sei mais do que você imagina, ela respondeu, enquanto a escuridão parecia dançar ao seu redor. Sabia que quando você aceitou aquela entrega, aceitou também o seu destino. A casa não é apenas amaldiçoada. Ela guarda segredos que podem destruir sua vida. Naquele instante, a verdade foi como um soco. Rodrigo nunca acreditou em maldições ou fantasmas, mas aqui, agora, ele sabia que algo estava muito errado. Olhou para a mulher, percebendo uma ligação inexplicável entre eles. O que você quer dizer? Que segredos? Antes que ela respondesse, um barulho ensurdecedor veio do andar de cima. Foi um som de algo pesado caindo. A mendiga fechou os olhos, como se sentisse a fonte do terror. Você não deveria estar aqui, ela sussurrou. Saia enquanto ainda pode. Mas o pânico dominou Rodrigo. Ele precisava saber. Com coragem impulsionada pela dor, ele começou a subir as escadas, cada passo ecoando como um aviso. Quando chegou ao segundo andar, o som era mais forte, como lamentos misturados a gritos. Rodrigo parou, a luz tremeluzia, revelando um olhar perdido e aterrorizado. Rodrigo! Ele gritou, agarrando o ombro do outro, os olhos arregalados. Você não pode ficar aqui. Eles virão. Rodrigo ficou chocado. Eles? Quem são? Mas antes que pudesse terminar, um forte tremor percorreu o chão. A casa parecia estar viva. As paredes começaram a pulsar,
e um eco de vozes antigas ressoou no ar. A mendiga apareceu na porta, seu olhar fixo e cheio de pesar. O passado está se reencontrando com o presente. Prepare-se para a verdade que talvez você não queira ouvir. E foi nesse instante, com o chão tremendo e as vozes famintas gritando no ar, que Rodrigo percebeu. Cada um ali tinha um papel a desempenhar na mesma tragédia. E o pior estava por vir. O que ele e os outros haviam feito anos atrás, enterrado sob suas memórias, estava voltando, para cobrar um preço, e as respostas estavam mais próximas do que ele imaginara. Rodrigo se virou, os olhos fixos na figura de Fernando. Havia algo em sua expressão, uma súplica e, ao mesmo tempo, uma acusação. E enquanto o ambiente ao redor deles se tornava cada vez mais caótico, uma única ideia dominou sua mente. Todos eles estavam conectados a uma verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. O que ele descobriu naquela casa não só mudaria seu destino, mas o de todos que ele amava. Os olhos de Rodrigo estavam grudados em Fernando. Uma mistura de desespero e raiva dançava no ar. "O que você fez?" Rodrigo exigiu, a voz tremendo. O silêncio seguia como um peso insuportável na casa. Fernando estava ali, mas era como se ele estivesse empoleirado em outra dimensão, longe, entre sombras que dançavam. Eu não sabia." Fernando gaguejou, olhando para a porta que a mendiga agora bloqueava. "Eles virão por você, por nós. Não estamos seguros aqui." "Quem são eles?" O coração de Rodrigo batia acelerado. Ele estava prestes a perder a cabeça, mas antes que Fernando pudesse responder, um grito rasgou a noite, vindo de um canto obscuro da casa. Um grito que não parecia humano. O chão estremeceu de novo, como se a casa estivesse viva, pulsando de dor e raiva. As paredes começaram a se contorcer e sombras começaram a emergir, se arrastando para eles. A mendiga, sua figura envolta em mistério, avançou para a frente e a luz de uma vela iluminou seu rosto. "Vocês não deveriam ter voltado para cá." Sua voz era um sopro de vento gélido. "Agora, a maldição vai se cumprir. E vocês não têm ideia do que isso significa." Uma lufada de ar quente pareceu escapar de Rodrigo e Fernando. "O que você sabe? Diga!" Rodrigo pediu, a urgência no tom. Tudo ao seu redor parecia vibrar. "Quando você entrou nesta casa, ativou algo que estava adormecido. Não é só uma maldição, é um ciclo de dor. Vocês repetiram o erro do passado. Vocês precisam entender." A mendiga estava agora diante de Rodrigo, seus olhos parecendo perfurar sua alma. A morte de um inocente nunca ficou impune. Rodrigo gelou. Uma memória distante, enterrada sob anos de culpa, brotou como um monstro. O garoto! O menino que lhe viu mais cedo. Ele não estava sozinho. Era ele, o mesmo garoto que eu vi aqui. Fernando interrompeu com um olhar horrorizado. "Precisamos sair. Agora." Ele puxou Rodrigo, mas a verdade estava invadindo a mente de Rodrigo com uma correnteza invencível. Lembrei de algo que preferia esquecer. Algo sobre aquela noite fatídica anos atrás. Aquela noite, a tragédia. E como para confirmar seus piores medos, uma figura apareceu atrás da mendiga. A luz revelava uma criança, o mesmo garoto que Rodrigo viu, com os olhos abertos em um horror silencioso. Mas, ao olhar mais de perto, ele viu a semelhança. Era seu irmão. "Não, isso não pode ser real!" Rodrigo gritou, quase caindo para trás.
A mendiga virou-se para a criança. Você o trouxe de volta, Rodrigo. Ele faz parte de tudo isso. O garoto apenas olhou para Rodrigo e uma expressão de dor surgiu em seu rostinho. Aquela culpa que Rodrigo carregava se tornava física, pesando em seus ombros. O que ele fez? Os gritos começaram novamente, agora misturados com risadas distorcidas que ecoavam pela casa. As paredes estavam chorando e as sombras dançavam, escolhendo um lado. O chão tremia e a porta atrás de Fernando se fechou com um estrondo. Estamos presos. O que a gente faz agora? Rodrigo estava em pânico, as emoções fervilhando dentro dele. Rodrigo, Fernando falou, hesitante. O que se foi nunca permanece perdido. Alguns sacrifícios mudam tudo, e o que se achou que era uma maldição pode ser exatamente o oposto. Um poder. A risada ecoou novamente, mais forte, como se a casa estivesse se divertindo com sua frustração. Rodrigo olhou para a mendiga. O medo em seu olhar se transformava em pergunta. Era verdade? Ele fez algo que poderia mudar sua vida e a de todos ao seu redor? A resposta parecia nas sombras, claves de uma verdade que nem ele, nem Fernando entendiam. E naquele exato momento, uma luz intensa explodiu da garagem, ofuscando tudo por um segundo. E quando a luz baixou, Rodrigo percebeu que a criança à sua frente havia desaparecido. A tremedeira da casa intensificou-se, as vozes gritando ainda mais alto. O tempo parecia parar, mas não para sempre. Uma decisão precisava ser feita. Rodrigo se sentiu cercado. Eles estavam prestes a descobrir quem realmente eram e o que havia realmente acontecendo naquela casa, bem como os segredos que estavam prestes a ser revelados, forçariam todos a confrontar o que nunca poderiam imaginar. O chão tremia e Rodrigo sentiu sua respiração falhar. O que era aquela luz? Ele piscou, tentando se ajustar à mudança repentina. Mas a criança havia desaparecido. As sombras dançavam, e ele não sabia se era histeria ou algo sobrenatural. Um frio intenso atravessou sua espinha. Fernando, precisamos sair, gritou, mas o medo parecia ter paralisado o amigo. Antes que pudesse fazer algo, a sala veio abaixo. As paredes se contorceram como se a casa estivesse viva, buscando se libertar de um fardo insuportável. Pedaços do teto começaram a desmoronar, e Rodrigo correu para pegar Fernando, mas a figura da mendiga ficou em sua mente como uma maldição. Os olhos dela pareciam conter segredos que ele estava prestes a descobrir da pior maneira. Quando Rodrigo finalmente alcançou Fernando, uma dor súbita lhe atingiu o peito. No fundo do corredor, por trás da porta, um vulto escuro avançava. Era uma sombra que se arrastava, distorcendo-se de maneira aterradora. As risadas continuavam, agora em coro, intensificando o pavor que tomava conta da casa. Foi então que algo inimaginável aconteceu. Aquelas vozes começaram a formar frases, uma canção de lamentos antigos que ecoavam em sua cabeça. Rodrigo, seu erro está de volta. O eco das palavras soou como um eco de sua própria consciência. Ele hesitou, paralisado pela culpa, e enquanto a confusão se instalava, a porta se abriu sozinha, revelando uma figura que fez seu coração despencar. Era uma versão de sua irmã, mas não era ela. A expressão em seu rosto era de dor e traição. Você me deixou. Ela sussurrou, e cada sílaba penetrou em Rodrigo como agulhas afiadas.
Era o peso de todos os seus arrependimentos juntos. Cada escolha sua, cada momento que se afastou dela, o atacava como uma tempestade. Não, não pode ser! Gritou Rodrigo, a voz embargada. A criança havia ido, mas a dor daquela visão era palpável. Lágrimas escorriam de seu rosto enquanto ele tentava se lembrar do porquê tudo havia acontecido. Fernando estava em choque, mas ele conseguiu puxar Rodrigo para mais perto. O que você fez? O que realmente sabemos sobre essa casa? A urgência na voz de Fernando fez Rodrigo se lembrar de tudo. Aquela noite. A briga. Nós não a protegemos. O arrependimento pesava como chumbo em seu coração. A risada aumentou e a luz da vela fliquerou rapidamente. A mendiga, posicionada entre eles e a nova aparição, ergueu a mão. A maldição não é só de vocês, é também dele. Apondo para Fernando, ela continuou. Você, que buscou contato com o passado, nunca deixou seu irmão em paz. Os olhos de Fernando estão arregalados e um grito ficou preso em sua garganta. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Meu irmão, ele é parte disso. Rodrigo se virou para Fernando, o terror estampado no rosto. Fernando, não pode ser. A conexão que estavam começando a ver era aterrorizante. A maldição, a dor e a tragédia eram muito mais profundas do que um simples acidente. Os laços entre eles eram mais sombrios do que imaginavam. Justo quando tudo parecia culminar em um ápice de terror, a casa pareceu exalar um último suspiro. As paredes começaram a se desfazer, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma voz conhecida ecoou no ar. Rodrigo, você e Fernando, com tantos segredos, são a chave para reverter isso. Era a voz de sua irmã, misturada com a risada distorcida. Rodrigo gritou, aturdido. O que você quer dizer? Mas a resposta não veio. Um aumento de energia começou a se formar, envolvendo os três. As sombras giravam como um redemoinho, e todos os gritos se tornaram um eco ensurdecedor. A luz explodiu novamente, consumindo tudo ao seu redor, e assim como tinha surgido, se dissipou em um instante. Caíram no chão de volta, sem saber se haviam realmente feito um progresso. Respirando pesadamente, Rodrigo e Fernando se entreolharam, cientes de que agora estavam ligados por algo mais profundo e mais sombrio do que jamais imaginariam. A dúvida pairou. Como poderiam enfrentar o que estava por vir? Quem realmente seriam quando tudo isso acabasse? E, por fim, quem os guiava, de fato, nas trevas daquela maldição inexplicável? O chão tremia e Rodrigo sentiu sua respiração falhar. O que era aquela luz? Ele piscou, tentando se ajustar à mudança repentina. Mas a criança havia desaparecido. As sombras dançavam, e ele não sabia se era histeria ou algo sobrenatural. Um frio intenso atravessou sua espinha. Fernando, precisamos sair! Gritou, mas o medo parecia ter paralisado o amigo. Antes que pudesse fazer algo, a sala veio abaixo. As paredes se contorceram, como se a casa estivesse viva, buscando se libertar de um fardo insuportável. Pedaços do teto começaram a desmoronar, e Rodrigo correu para pegar Fernando. Mas a figura da mendiga ficou em sua mente como uma maldição. Os olhos dela pareciam conter segredos que ele estava prestes a descobrir da pior maneira. Quando Rodrigo finalmente alcançou Fernando, uma dor súbita lhe atingiu o peito. No fundo do corredor, por trás da porta,
um vulto escuro avançava. Era uma sombra que se arrastava, distorcendo-se de maneira aterradora. As risadas continuavam, agora em coro, intensificando o pavor que tomava conta da casa. Foi então que algo inimaginável aconteceu. Aquelas vozes começaram a formar frases, uma canção de lamentos antigos que ecoavam em sua cabeça. Rodrigo, seu erro está de volta. O eco das palavras soou como um eco de sua própria consciência. Ele hesitou, paralisado pela culpa. E enquanto a confusão se instalava, a porta se abriu sozinha, revelando uma figura que fez seu coração despencar. Era uma versão de sua irmã, mas não era ela. A expressão em seu rosto era de dor e traição. Você me deixou, ela sussurrou. E cada sílaba penetrou em Rodrigo como agulhas afiadas. Era o peso de todos os seus arrependimentos juntos. Cada escolha sua, cada momento que se afastou dela, o atacava como uma tempestade. Não, não pode ser, gritou Rodrigo, a voz embargada. A criança havia ido, mas a dor daquela visão era palpável. Lágrimas escorriam de seu rosto, enquanto ele tentava se lembrar do porquê tudo havia acontecido. Fernando estava em choque, mas ele conseguiu puxar Rodrigo para mais perto. O que você fez? O que realmente sabemos sobre essa casa? A urgência na voz de Fernando fez Rodrigo se lembrar de tudo. Aquela noite a briga. Nós não a protegemos. O arrependimento pesava como chumbo em seu coração. A risada aumentou, e a luz da vela fliquerou rapidamente. A mendiga, posicionada entre eles e a nova aparição, ergueu a mão. A maldição não é só de vocês, é também dele. Apondo para Fernando. Ela continuou. Você que buscou contato com o passado, nunca deixou seu irmão em paz. Os olhos de Fernando estão arregalados, e um grito ficou preso em sua garganta. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Meu irmão, ele é parte disso? Rodrigo se virou para Fernando, o terror estampado no rosto. Fernando, não pode ser. A conexão que estavam começando a ver era aterrorizante. A maldição, a dor e a tragédia eram muito mais profundas do que um simples acidente. Os laços entre eles eram mais sombrios do que imaginavam. Justo quando tudo parecia culminar em um ápice de terror, a casa pareceu exalar um último suspiro. As paredes começaram a se desfazer. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma voz conhecida ecoou no ar. Rodrigo, você e Fernando, com tantos segredos, são a chave para reverter isso. Era a voz de sua irmã, misturada com a risada distorcida. Rodrigo gritou, aturdido. O que você quer dizer? Mas a resposta não veio. Um aumento de energia começou a se formar, envolvendo os três. As sombras giravam como um redemoinho, e todos os gritos se tornaram um eco ensurdecedor. E então, tudo mudou. A luz explodiu com uma intensidade nunca vista antes. A casa tremeu mais uma vez, e as sombras se contorceram em torno deles. Quando a luz finalmente se dissipou, a visão que Rodrigo teve o fez perder o fôlego. Diante dele estava um espaço completamente diferente. As paredes pareciam mais novas, o chão polido. Havia uma mesa longa no centro, repleta de comida. E ali, rindo e conversando, estavam suas famílias. Todos juntos. Rodrigo olhou ao redor, confuso. O que está acontecendo? Ele piscou várias vezes.
sem saber se estava sonhando. E então, no coração daquele jantar, estava aquela criança, e a imagem dele se solidificava em Rodrigo. Com um olhar travesso, a criança sussurrou: "Você me abandonou." E ao dizer isso, a criança apontou para uma janela, onde uma sombra crescente se formava, dançando e tomando forma. E entrelaçando-se nessa sombra, a figura que não podia ser, sua mãe, Rodrigo. Uma voz grave e conhecida arranhou sua mente. Ela sabe a verdade. E você precisa lembrar. Rodrigo sentiu o mundo inteiro girar. Não, não pode ser. Uma revelação como uma bomba explodiu em sua mente. Aquelas memórias que ele havia enterrado, a verdade sobre a noite fatídica, estava prestes a emergir. E essa verdade poderia destruir, não apenas a sua vida, mas toda a linhagem que ele conhecia. E enquanto as luzes cintilavam novamente, Rodrigo percebeu que a casa havia revelado o que a mantinha unida. A maldição não era dela. Era deles, e o fim ainda estava longe. Diante daquele jantar, tudo parecia surreal. As famílias reunidas, a mesa farta, a alegria no ar. Mas Rodrigo sentia um peso no peito. Aquela menininha, seu irmão, sempre o lembrando do erro que o consumia. Você me abandonou. Essas palavras ecoavam em sua mente. O que ele realmente tinha feito? A atmosfera estava carregada e, de repente, tudo escureceu. Uma sombra surgiu na parede, se contorcendo, tomando forma. Era a expressão de horror da criança, do menino que tinha sido parte dele. Rodrigo! A voz de Fernando cortou a tensão. Olhe! Quando ele virou-se, viu uma cena aterradora. As famílias, que antes pareciam felizes, agora tinham expressões de medo. O ambiente estava mudando. Os rostos se distorciam e sussurros ensurdecedores preenchiam o ar. Vá embora, o passado não perdoa. A voz da mendiga ecoou na sua cabeça, ressoando com uma sabedoria que ele não entendia naquele momento. E então, uma explosão de luz. A casa tremeu violentamente, como se as paredes quisessem se desfazer. A mesa se virou. As cadeiras caíram, e tudo ao redor dele girava. Rodrigo tentou se agarrar a algo, mas era como se a realidade estivesse desmoronando. Em uma fração de segundo, as pessoas à sua volta se transformaram em sombras e depois desapareceram. Ele caiu no chão, confuso. Ao se levantar, estava de volta na casa em ruínas, mas não estava sozinho. Fernando estava ao seu lado. Mas havia algo diferente em seu olhar. A expressão que antes mostrava medo, agora era de pura determinação. Rodrigo, não temos tempo. Precisamos conectar o passado com o presente, ou todos nós estamos condenados. Como assim? O que você sabe? Rodrigo perguntou, o coração palpitando. Fernando puxou algo do bolso. Um pedaço de papel amarelado. Isso é o diário da minha mãe. Fala sobre a noite da tragédia. Tem segredos que podem nos ajudar. Mas primeiro, precisamos entender de onde a maldição vem. Ao abrir o diário, uma onda de vento frio entrou pela janela quebrada, fazendo as páginas se agitar. Quando Fernando começou a ler, Rodrigo prestou atenção nas palavras. Cada linha parecia mais pesada que a anterior. O que ele descobrira sobre os dois e o que realmente aconteceu naquela noite fatídica o fez tremer.
Nós éramos mais do que amigos. Você não lembra? A voz de Fernando, quebrada e angustiante, o fez congelar. Eu era o irmão que você nunca quis reconhecer. As palavras caíram como pedras. Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Isso não faz sentido. Como você pode ser? Não pode ser verdade. O desespero tomou conta dele. Precisamos confrontar isso, ou tudo vai acabar. Você não é só parte desse passado. Você também é a chave para libertá-lo. A revelação o atingiu como um soco. Fernando era seu irmão? Uma parte de uma verdade que ele havia enterrado por tanto tempo. O peso da culpa cresceu, como se uma avalanche estivesse prestes a descer. Antes que Rodrigo pudesse processar, uma risada horrenda ecoou pelas paredes da casa. A sombra da criança, agora mais clara, dançava pelo corredor. Vocês não vão escapar. O ciclo continua. A mendiga apareceu novamente, agora com os olhos queimando com uma intensidade feroz. A verdade foi revelada, mas a dor apenas começa. Vocês têm que pagar o preço. Rodrigo e Fernando estavam paralisados. O que significava tudo aquilo? A conexão entre eles carregava implicações maiores do que podiam imaginar. E com cada segundo que passava, a casa ameaçava engoli-los na escuridão. O que eles iriam fazer agora? As sombras estavam se aproximando, e eles estavam perdidos em um labirinto de culpa e dor, sem saída à vista. O chão tremia, e Rodrigo e Fernando estavam paralisados. O que significava tudo aquilo? A conexão entre eles carregava implicações maiores do que podiam imaginar. Com cada segundo que passava, a casa ameaçava engoli-los na escuridão. As sombras se aproximavam, e eles estavam perdidos em um labirinto de culpa e dor. A mendiga, com uma expressão intensa, ainda estava próxima. A verdade pode libertá-los, ou destruir tudo. Seus olhos brilhavam com um conhecimento profundo. Rodrigo sentiu o coração acelerar, e a casa parecia se contrair ao redor deles. Enquanto isso, uma risada grotesca ecoou. Ela reverberava pelas paredes, cada vez mais alta, como se a própria casa estivesse rindo de sua desgraça. A escuridão estava viva, e as sombras começaram a se contorcer. O ciclo não acaba aqui. Vocês não têm ideia do que desencadearam. A voz assumiu um tom ameaçador. De repente, uma luz ofuscante irrompeu do fundo do corredor. Foi como se o sol tivesse se desprendido de sua órbita, iluminando tudo ao redor com uma intensidade que queimava os olhos. Rodrigo teve que se proteger. Fernando gritou algo, mas o barulho da luz parecia sobrepujar tudo. Quando a luz finalmente se dissipou, uma figura apareceu, fazendo o coração de Rodrigo falhar. Era sua irmã, mas não da forma que ele a lembrava. Ela estava mais velha, com um olhar de profunda tristeza e raiva. Vocês não aprenderam nada. Ela olhou diretamente para Fernando, e a tensão no ar cresceu. Você sabia? Rodrigo congelou. Sabia de quê? As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis. A expressão de Fernando se contorcia entre a culpa e a negação. O que você sabe? Rodrigo exigiu, um nó se formando na garganta. Ele era apenas uma criança. A imagem de sua irmã se distorcia a cada palavra. E, no entanto, você, Fernando, fez suas escolhas. Você o sacrificou. O choque nas palavras de sua irmã percutiu como uma onda. Para Fernando,
A revelação foi devastadora. Não, não era assim. Eu nunca quis que acontecesse. Suas mãos tremiam, e a verdade começou a se abrir como uma ferida exposta. No entanto, as consequências estão aqui diante de vocês. E agora, todos pagaremos. A voz dela carregava um peso que Rodrigo sentia na pele. O chão pareceu vibrar novamente. E essa verdade eleva a tensão a um nível insuportável. Enquanto a casa parecia se esmerilhar em seu desespero, uma sombra negra se ergueu lentamente do chão. Era uma forma indistinta. Um pesadelo que se materializava diante deles, com a intenção de consumir tudo. A fonte de terror estava ali, diante de seus olhos. E Rodrigo sentiu que tudo estava desmoronando novamente. Rodrigo, você precisa decidir. As palavras da mendiga cortavam o ar. Desista das sombras ou será engolido por elas. E foi nesse instante que tudo explodiu. A sombra lançou-se sobre eles, e Rodrigo gritou. O desespero tomou conta de sua mente. Ele não sabia se tinha que sacrificar algo ou alguém para se livrar daquela maldição. E então, em um momento surreal, a mendiga ergueu a mão para a sombra. Escute-me! A verdade é a única salvação. Uma onda de calafrios percorreu o corpo de Rodrigo. Ele nunca tinha sentido nenhuma conexão tão intensa com alguém. Aquela mulher parecia ser uma parte de algo maior. Enquanto a sombra parecia hesitar, a visão de sua irmã se distorceu mais uma vez. Lembre-se da noite. Tudo o que você pensou que perdeu e que tinha enterrado vai voltar. Rodrigo olhou para Fernando e viu o horror espelhado em seu rosto. Tudo estava se entrelaçando e a realidade parecia se romper. Mas justo antes de a sombra consumi-los, um grito ensurdecedor rompeu o silêncio. Ele era familiar e, ao mesmo tempo, aterrador. A forma identificável da criança surgiu mais uma vez, os olhos repletos de uma dor insuportável. Vocês esqueceram de mim. Agora, quem pagará o preço? E em seguida tudo escureceu. A casa devolveu seu silêncio e desapareceu lentamente. O que restou lá dentro eram só ecos e sombras. E Rodrigo e Fernando ficaram parados, sem saber o que aconteceu e qual era o verdadeiro custo que pagariam por tudo. A incerteza se instalou e uma pergunta pairou no ar. Seria possível recuperar o que tinham perdido, ou estavam de fato condenados às trevas? O silêncio se espalhou como uma nuvem, pesado e gelado, enquanto Rodrigo e Fernando estavam paralisados. O que realmente significava tudo aquilo? O tempo parecia estagnar, e a sombra que o cercava dançava de forma ameaçadora, como se estivesse esperando a oportunidade perfeita para atacá-los. Rodrigo, a voz de Fernando partiu a tensão, mas havia um tremor em sua fala. Precisamos encontrar uma saída. Mas conforme ele falava, o ambiente ao redor começou a mudar. As paredes pareciam se fechar e um frio penetrante tomou conta do espaço. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Era como se a casa estivesse viva, reagindo ao seu desespero. E então, pela primeira vez, Rodrigo se voltou para a figura da mendiga. O que precisamos fazer? Por que isso está acontecendo? Sua voz saiu mais alto, mas a mulher apenas baixou os olhos, como se estivesse carregando uma verdade que não podia compartilhar. O coração dele acelerou, uma sensação de pavor crescendo. A casa estremeceu. Uma luz brilhante explodiu novamente, cortando a escuridão como uma faca. E no centro dessa luz,
Rodrigo viu algo que o fez parar. Uma imagem de sua irmã. Mas não era a versão cheia de dor que ele havia visto antes. Era a versão mais nova, sorrindo. E ao lado dela, Fernando. Rodrigo ficou paralisado. O que estava acontecendo? Vocês não sabem a verdade. A voz de sua irmã ecoou por toda a casa, clara e imponente. Quem realmente carrega o peso da culpa? No instante seguinte, uma nova sombra surgiu atrás dela, alta e encorpada. Era um homem. Rodrigo sentiu seu coração disparar. Aquela figura. Ele a reconhecia. Era seu pai. Não, isso não pode ser real, ele gritou, tentando afastar a visão, mas a figura se aproximou, cada passo ecoando pesadamente no chão. Vocês acham que a maldição é apenas sobre vocês? A voz do homem era como uma tempestade prestes a desabar. Eu sou o verdadeiro portador da culpa. Eu sou a razão pela qual vocês estão aqui. A revelação foi um golpe. Fernando olhou para Rodrigo, perplexo. O que você está dizendo? O tom de sua voz estava cheio de confusão e medo. A casa tremia, e Rodrigo se sentiu como se todo o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Eu não sou apenas um homem. Eu sou alguém que cometeu erros, que deixou suas escolhas destruírem tudo. Essa casa não é só um lugar, é o nosso passado. E o passado quer se vingar. O pai de Rodrigo avançou. Sua presença era opressora. Rodrigo observou com olhos arregalados, buscando entender o que estava acontecendo. Mas você morreu. Você nunca deveria ter voltado. O terror subia como uma onda. E então, em um encontro de olhares entre Rodrigo e Fernando, um novo peso se instalou. O que isso significava para eles? O que o pai significava naquela confusão toda? Era uma reviravolta. Uma nova camada de dor. Vocês têm que decidir. Vão continuar fugindo ou enfrentar a verdade? Porque esta casa vai quebrar vocês se não fizerem isso agora. A voz do pai reverberou nas paredes, e o eco do que ele disse ressoou na mente de Rodrigo. Minutos se passaram, tensões crescentes, a casa a ponto de desmoronar com os segredos que guardava. E no último suspiro da escuridão, o garoto apareceu novamente, seus olhos arregalados cheios de dor. Como vocês puderam me deixar? A risada macabra estourou, ecoando na escuridão. Agora é hora de pagarem o preço. A verdade será revelada. Rodrigo sentiu que tudo estava prestes a explodir. O calor subia, o pavor instalava-se, e uma nova realidade surgia à sua frente. Tudo ao seu redor estava prestes a mudar para sempre. Ele tinha uma decisão a tomar, mas não tinha ideia de que consequências isso traria. O silêncio se espalhou como uma sombra. A figura do pai de Rodrigo pairava no ar, ominosa, ao mesmo tempo que a criança continuava a encará-los com olhos cheios de dor. Vocês esqueceram de mim. Agora, quem pagará o preço? A voz infundida de um lamento profundo ecoou nas paredes da casa. Rodrigo piscou e tentou se manter firme. O mundo estava desmoronando ao seu redor. O peso da verdade e o eco dos gritos tornaram-se ensurdecedores. Não somos culpados, Rodrigo gritou, mas a raiva e a dor sufocavam sua esperança. Fernando, ainda chocado com a revelação, olhou para o pai. Você não pode estar aqui! Isso é um pesadelo!
As palavras saíam entrecortadas, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. O pai deles, uma figura que ele pensou estar morta, agora o encarava como uma sombra do passado. Culpa, medo, a dor que vocês causaram, tudo isso os trouxe de volta. A casa nunca esquece. A voz ecoou, cortando a tensão crescente como uma faca. Rodrigo sentiu um nó na garganta. O passado não estava apenas ecoando, ele estava se materializando. Mas então, antes que pudesse reagir, a criança se virou e começou a se dissipar na escuridão. Você tem que lembrar, Rodrigo. As palavras ressoaram como um sino distante, e foi nesse momento que as paredes pareceram girar, como se a casa estivesse se contorcendo em agonia. A luz que iluminava o ambiente começou a se apagar rapidamente, deixando tudo em um velado crepúsculo. Não, não, o que você fez? Fernando gritou, a panique tomando conta. Mas antes que pudessem pensar em uma saída, um estrondo retumbou. A casa tremeu sob seus pés, e Rodrigo se viu arrastado por uma onda de energia. Segure-se! Fernando gritou, tentando puxá-lo, mas era tarde demais. Eles foram lançados contra a parede. A luz emanou mais uma vez, e num instante sufocante, tudo ficou em silêncio. Quando Rodrigo recuperou a compostura, olhou ao redor e viu que a casa havia mudado. As paredes estavam repletas de retratos antigos. Ele viu suas fotos, a infância, a família reunida. Mas havia algo perturbador nas expressões. Um olhar de culpa e desespero marcava cada rosto. Rodrigo, veja! Fernando apontou para um retrato em especial. Era uma foto deles dois, mas ao lado deles havia uma figura desconhecida, uma mulher com um olhar feroz. Quem é ela? Rodrigo perguntou, o coração disparando. Eu não sei. Fernando gaguejou, a voz tremendo. Uma tensão sufocante pairava. É alguém que conhece a verdade. Você não percebe? A mendiga, que havia permanecido em segundo plano, aparece ao seu lado. Ela é a chave. As portas da percepção se abriram de repente, e Rodrigo sentiu um arrepio. O que você está dizendo? A mulher então se virou, seus olhos profundos penetrando na alma de Rodrigo. A maldição que vocês pensavam ser um fardo, na verdade pode ser a única forma de libertação, mas é preciso fazer uma escolha. E em um grito ensurdecedor, algo começou a se formar no meio da sala, uma tempestade de luz e sombras. A figura da mulher do retrato se ergueu, e num instante, tudo ficou totalmente escuro. O peso da decisão que se avizinhava era quase palpável. Rodrigo e Fernando, agora entorpecidos pelo medo, não tinham ideia do que fazer. Mas antes que pudessem refletir, a voz da mulher veio das sombras. A verdade que vocês temem é que um deles não é quem parece ser. Tudo parou. O silêncio era ensurdecedor. Uma nova dúvida se infiltrou em Rodrigo. O que você quer dizer? E então, a ligação que eles tinham, a conexão, o laço que parecia inquebrável, desmoronou. A casa estava prestes a revelar um segredo devastador. Um embate emocional que mudaria tudo. O chão sob seus pés pareceu tremer, e o que quer que aquela realidade encerrasse poderia não apenas destruir suas vidas, mas reafirmar uma maldição que os havia unido
de uma forma jamais pensada. A luz se extinguiu e a escuridão se instalou novamente. Rodrigo sentiu um peso no peito, enquanto uma pergunta o perquiria. Quem, afinal, era seu verdadeiro irmão? A escuridão se adensou, e Rodrigo, segurando a mão de Fernando, sentiu a pressão do que estava prestes a acontecer. A figura do pai se distorceu, e as sombras pareciam dançar em sua volta, como se clamassem por alucinações. Com um grito ensurdecedor, o ambiente se partiu ao meio, revelando um novo cenário. Uma luz ofuscante brotou do chão, quase como um pulso de vida. Vocês precisam escolher. A voz da mendiga agora soava mais clara, carregada de expectativa. Rodrigo olhou para Fernando, enquanto a pressão de segredos e dor o envolvia. É hora de enfrentar a verdade. O que você fez, Rodrigo, e o que você deixou de fazer, Fernando, é parte do que essa casa deseja. O ciclo precisa ser quebrado. Rodrigo sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos. O peso da culpa era insuportável. Ele gostaria de poder voltar e mudar tudo. Mas o passado sempre foi um relato de dor entre eles. Eu não sabia que você precisava de mim, irmã, ele gritou, dirigindo seu desespero para a imagem da irmã que ainda pairava no ar. Seu coração batia rápido e a raiva misturava-se com a angústia. E então, como se a casa respondesse, o chão começaram a crepitar. As luzes piscavam e, entre risadas agonizantes, a criança foi se revelando lentamente. Por que você me deixou? O medo nos olhos dela causou um aperto no coração de Rodrigo. Eu não queria. Não. Desculpe, gritou, buscando um modo de reverter o que havia acontecido. Vocês precisam se unir. Este lugar é uma extensão de vocês. A mendiga enfatizou suas palavras. Ao ouvir isso, Rodrigo olhou para Fernando. Só juntos conseguiremos vencer isso. Fernando hesitou, mas um olhar determinado cruzou seu rosto. Ele não ia deixar o passado vencer novamente. As vozes aumentavam ao seu redor, mas Rodrigo se lembrou do que realmente importava. Ele respirou fundo, sentindo o peso do arrependimento, e fez um movimento em direção à luz. Eu estou aqui para você, irmão. Para sempre. Ele estendeu a mão, Fernando pegou. E naquele instante, um brilho iluminou toda a casa. A luz lhe deu força. As sombras começaram a retroceder, como se temessem a intensidade do amor fraternal. Juntos, eles estranguearam os pesadelos. A figura do pai e da irmã se dissolveu em um brilhar. O passado os parou, mas o presente os libertou. O chão finalmente se estabilizou, e a casa começou a se desintegrar em centelhas de luz. Os gritos cessaram, e o silêncio que se seguiu era quase sagrado. Rodrigo e Fernando estavam de pé, com a luz ainda pulsando ao seu redor, sentindo o alívio de que haviam quebrado o ciclo. Para sempre. Mas antes que pudessem compreender tudo o que havia acontecido, uma última sombra escapuliu. O ciclaço continua. Ela sussurrou, antes de evaporar na luz. A sensação de liberdade se misturava com a incerteza. O que mais poderia surgir do que eles haviam enfrentado? Rodrigo e Fernando se entreolharam. Um misto de alívio e dúvida refletido nos olhos um do outro. O sol começava a surgir pela janela quebrada e uma nova esperança brotava. Mas a última mensagem daquela sombra fazia ecoar um alerta em suas mentes. Oh, rapaz,
Fernando murmurou. Isso pode não ter acabado. Rodrigo sentiu um calafrio. O que mais lhes aguardava? Aquela casa, com todos os seus segredos e visões, ainda guardava mistérios que não estavam prontos para serem desvendados. E então, com um novo dia começando, eles se afastaram da casa em ruínas, sabendo que a jornada ainda estava longe de acabar. O que seria de suas vidas agora? E se a curiosidade e essa história tocaram você, escreva isso em sua mente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito a continuar compartilhando mais emoções como essa. Não deixe de inundar os comentários com suas reações e teorias sobre este fim intrigante. E, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.